e toda a criação para sempre cantará. Santo, Jesus, tu és santo. Tua é a glória e toda a criação para sempre cantará. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Poderoso, tu és poderoso. Tua é a glória e toda a criação para sempre cantará. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos e só teu nome é digno de glória. O início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode eterno, o nosso Messias, exaltado és, o início e o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode eterno, o nosso Messias, exaltado é. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. O início, o fim,
digno. Declara, igreja. De glória, de força e honra. Com céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Tu és digno, Senhor. Com o céu nós cantaremos Sim, Senhor. que só teu nome é digno de glória. Que tal você fazer parte desse coro celestial? Tu és digno de glória, de força e Só tu és digno. Só tu és digno, Senhor. De toda honra, de toda glória e todo louvor. com o céu nós cantaremos. Nos unimos só teu nome em louvor e adoração ao Senhor. digno de glória. Oh, aleluia. Aleluia. E se por acaso o seu milagre dependesse nessa noite da sua adoração? E se por acaso aquilo que você tem buscado, pedido, clamado, dependesse da sua entrega nessa hora? Às vezes a gente vem para o culto e a gente estabelece as formas como Deus vai fazer, por causa das experiências que vivemos, experiências anteriores. A gente diz: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, no final desse culto, se o Senhor me chamar, eu vou. E se Ele te chamar agora? Se alguém me chamar, se impuserem as mãos sobre mim, Senhor, eu vou receber. E se Ele quiser que você receba agora? Aí aonde você está? Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. Quando nós estamos passando por uma situação no que diz respeito à nossa saúde, que você precisa procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica, e você vai, você se consulta. E aí recebe uma instrução: olha, você vai tomar esse remédio de 3 em 3 horas, durante tanto tempo. E depois desse período, você vai ficar bom. E aí, porque você quer ver rápido o resultado, você é diligente naquela instrução. E para não correr o risco de se perder, você bota o relógio para despertar, você pede ajuda para alguém para te lembrar, e você faz exatamente aquilo que o médico falou, porque você sabe o resultado que você quer. Você quer ficar bom. Posso ouvir um amém? Aí nós estamos num ambiente como esse, onde Deus quer fazer uma cirurgia espiritual. E às vezes a instrução é tão simples, se renda, levante suas mãos, adore, louve. Mas a gente fica como espectador. Eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite. Eu não sei o que você veio buscar. Eu posso te garantir uma coisa: eu não posso suprir as suas expectativas, as suas necessidades. Mas Ele pode. Até porque se a sua expectativa estiver no pregador, está tudo errado. A nossa expectativa tem que estar nele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o início, aquele que é o fim, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega. Oh, aleluia. E se a instrução for: louve, adore, se renda, entre nessa unção, mergulhe nessa atmosfera, não seja um espectador, celebre. O início, o fim, eu reinei, o autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode deter o nosso Messias,
início, o início, o início, o fim. Eu reino eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode Deus, o nosso Messias, exaltado Ele é digno. Tu és digno de glória, de força e honra. Só tu és digno, Com Senhor. céu nós cantaremos e só teu nome Ele é é digno. digno de glória. Ele é digno. Ele é digno. Tu és digno de glória, de força e honra. Cantamos. Com o céu nós cantaremos e só teu nome é digno de glória. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Abrimos o nosso coração, Pai. Abrimos o nosso coração nessa noite para receber a semente preciosa da sua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Obrigado por aquilo que o Senhor já começou a fazer nesse lugar. Oh, eu te dou graças pelo seu mover no nosso meio. Eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Oh, aleluia. Ei, bababachei, carabababaçou. Oh, oh, oh. Bababachei, bababaçou. Bababachei, bababaçou. Eu não sei como você chegou. Eu não sei como você está nesse exato momento. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai sair da mesma maneira como você entrou. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, a cura, a transformação, a rompimento. Tem resposta, tem direções. Levante suas mãos aí onde você está. Levante suas mãos. Aleluia. Percebo. Você tem precisado colocar força em momentos como esse. Você tem precisado colocar força para receber de momentos como esse. Talvez por causa de experiências que você já viveu. Coisas que aconteceram e roubaram de você a intensidade da adoração, a entrega da adoração. Decepções, frustrações. Eu não acredito mais nessas coisas, pastor. Eu já não consigo mais receber. Pois eu declaro, essa é a noite. Essa é a noite. Aonde o Senhor vai voltar a fazer queimar no seu coração aquela chama que um dia ardeu. Você vai voltar
a celebrar a presença como nunca antes. Você se tornará incansável nesse lugar. Você não vai ficar preso mais ao relógio. A liturgia do culto não vai te impedir mais de romper na adoração. Oh! Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Aí aonde você está, óleo novo, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Óleo de alegria. Sim, sim, sim. O Deus que faz nova todas as coisas. O Deus que faz nova todas as coisas. Derramando sobre você. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças porque o Senhor não precisa. O Senhor não precisa de 30, 40, 50 minutos de mensagem para operar um milagre no meio do culto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não precisa que eu chame ninguém na frente para o Senhor operar um milagre ali onde Ele está. Obrigado, Senhor. Receba a cura aí onde você está agora, em nome de Jesus. Se você precisar de cura, está aí a sua cura. Toma posse pela fé. Curado, 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 curado. Oh, aleluia. O início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode entendê-lo, o nosso Messias, exaltado é o início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode entender o nosso Messias, exaltado é. Presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você crê nisso? O nome que está acima de todo nome. Vou fazer uma pergunta para você agora. Câncer é um nome? Alzheimer é um nome? Depressão é um nome? Síndrome do pânico é um nome? Seja qual for o nome que o diabo tenha dado, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. Oh, aleluia! E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará diante desse nome, diante desse nome, diante desse nome. Nenhuma potestade, nenhum principado, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra maldita vai prevalecer diante do nome. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh, eu não sei o que você vem esperando para essa noite. Não sei.
Mas eu sei porque sei que o jeito dele é muito melhor. Eu sei porque sei que a forma dele fazer é muito melhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A história de casamentos está sendo mudada nessa noite. Casamentos estão sendo afetados nessa noite. A relação de maridos com esposas estão sendo mudadas nessa noite. De pais e filhos, irmãos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Sim, 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 sim. Obrigado, Senhor. Sim, 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 Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu falar outra coisa para você. Para de ficar procurando em você capacidade. Para de ficar procurando toda essa capacidade para entrar nesse lugar que Deus está te chamando para entrar, para fazer o que Deus está te chamando para fazer, para ocupar esse lugar nele. Enquanto você ficar procurando em você essa capacidade, você vai dizer: eu não estou pronto, não é a hora, não é para mim. Mas nessa noite, eu ouço uma voz dizendo: eu continuo fazendo pela vida dos improváveis. Eu continuo fazendo por meio daqueles que se acham improváveis. Eu continuo trabalhando na vida daqueles que ousam crer que eu neles capacito, sustento, levanto, fortaleço. Existe uma inspiração nessa noite. Aquilo que você já nem acreditava mais, que dava para fazer, que era tempo de fazer, que era tempo de viver. Existe uma inspiração nessa noite para te trazer de volta para esse lugar. Aquele lugar onde você disse um dia: eu sei porque sei que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida muito mais além do que eu possa pedir ou pensar. Você saiu desse lugar, mas essa é a noite de voltar. Essa é a noite de voltar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda fará no restante dessa noite. Eu te dou graças. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo seu Espírito, que tem liberdade no nosso meio. Nós não vamos, Pai, jamais engessar o seu mover para fazer o Senhor caber na nossa liturgia. Não. Queremos estar totalmente rendidos, entregues, confiantes de que o Senhor não perdeu o controle de nada. Absolutamente nada, Pai. Muito obrigado. No poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Já tem alguns minutos ainda. Aleluia. Não sei como é que vai ser, mas Deus sabe. Glória a Deus, que honra, que alegria poder estar aqui, podendo compartilhar da palavra com você. Como eu falei pela manhã, 15 anos depois, poder voltar a essa cidade e ver o que o Senhor está fazendo nesse lugar, por meio dessa visão, por meio da obediência de homens e mulheres que decidiram dizer sim para aquilo que o Senhor quer fazer e vai fazer em Juiz de Fora. Amém. E você é parte de tudo isso. Você crê assim? Hoje, durante a tarde inteira, eu estava pensando sobre o que compartilhar e sentado ali, o pastor Marco Túlio falou: pastor, qual que é o tema da mensagem? Eu falei: não sei. Mas uma nota subiu no meu coração no finalzinho do primeiro momento da música. Um texto das Escrituras. E a frase que veio ao meu espírito foi: algo novo está por vir. Algo novo está por vir. E eu quero ser obediente à instrução de Deus. E se você puder abrir Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, 5.
Aleluia. Eu não sei você, mas eu percebo, irmãos, que nós estamos chegando em um tempo como igreja, em que nós vamos começar o tempo de louvor e adoração, e tudo que vai acontecer no culto vai ser louvor e adoração. Eu sei que para algumas pessoas isso ainda pode soar um pouco estranho, mas eu vim por causa da palavra, eu vim por causa, né? E o culto, pois é culto também. Louvor e adoração é culto ao Senhor. Até porque nesse lugar onde você está, presta atenção no que eu vou te dizer, aqui nós cantamos a verdade que cremos. Não vamos cantar outra coisa que não seja aquilo que a palavra de Deus diz. Então você está num bom lugar, num lugar seguro, nesse momento de louvor e adoração, amém? Você achou Apocalipse capítulo 21, versículo 5? O texto diz assim: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu irmão, aquele que disse essas palavras, eis que faço nova todas as coisas, não há a menor possibilidade, não há nenhuma chance dessa declaração ser frustrada. Vou dizer de novo. Não há a menor possibilidade dessa declaração, eis que faço nova todas as coisas, ser frustrada na minha vida e na sua vida, porque aquele que disse, ele ainda determinou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. No final das contas, o que nós precisamos sempre considerar na nossa vida a respeito de palavras que recebemos é: quem foi que disse? Aleluia! Porque se foi ele quem disse, ele garante o resultado. Eu sempre gosto de fazer esse exercício na minha vida. Quando eu me lembro de algumas palavras que foram liberadas sobre a minha vida por meio de homens e mulheres de Deus também. Porque Deus fala ainda por meio de homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? E eu sempre gosto de me certificar de que aquelas palavras que eu recebi, elas são encontradas na palavra de Deus. E uma vez que elas estão na palavra de Deus, então eu fico certo de que não tem chance de dar errado. Porque aquele que disse é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Sabe, a Bíblia relata a história de grandes homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias, marcaram o seu tempo, a sua geração, porque ouviram uma palavra de Deus, uma instrução de Deus e foram obedientes. E foram rápidos em pegar aquela palavra e fazer alguma coisa com aquilo que escutaram. Uma dessas palavras foi dita para Abraão, em Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Deus então dá uma palavra para Abraão. Abraão estava em casa, Abraão estava na sua terra, Abraão estava entre a sua parentela, ele estava num lugar comum, conhecido, talvez até confortável para ele. Mas a palavra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Deus disse para ele: saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Sabe, Deus é especialista em mudar rotas. Deus é especialista em ajustar rotas. Deus é especialista em nos tirar de um lugar onde nós estamos vivendo uma aparente segurança e nos colocar num lugar que aparentemente é desconfortável, para nos conduzir para um destino sobrenatural nele. Vou dizer de novo, ele nos tira de lugar de aparente segurança e conforto. Nos coloca num lugar que na hora que a gente pisa parece desconfortável, porque o novo muitas vezes é desconfortável, mas isso é para nos levar para um destino que só Ele sabe, que só Ele conhece e que é muito melhor do que tudo que eu e você já tenhamos vivido até hoje. Você crê nisso, irmãos? A primeira instrução de Deus para Abraão foi: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, mas Deus não disse para onde ele ia. Deus não disse que terra era aquela que ele estaria conduzindo Abraão. Ele só disse: sai e vai. Você está pronto para instruções que na hora que você ouvir, não vai estar tudo muito claro diante dos seus olhos, mas você vai saber, porque vai saber que é Deus que está te chamando para se mover? Cuidado com o amém, hein? A instrução foi: sai desse lugar de aparente segurança, de conforto, e se prepara para viver o novo. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Algo novo, que você não viu, um lugar que você ainda não pisou. O que foi que Abraão fez? Não, Senhor, me deixa aqui está bom, aqui eu conheço todo mundo, eu estou entre amigos, a minha casa, a minha família, a minha parentela está aqui. Foi isso que Abraão disse? Não, irmãos, a Bíblia diz que partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Para onde? Ele nem sabia para onde estava indo.
Ele só sabia que quem estava chamando, aquela voz era suficiente na vida dele para garantir que ele estava seguro pelo caminho que ele tivesse que andar, ainda que esse caminho fosse desconhecido diante dele. Seguro de que o Deus que chama também dá direção. O Deus que chama também dá direção. Vou dizer mais uma vez, o Deus que chama dá direção. Talvez o Senhor esteja dizendo para pessoas aqui nessa noite, está na hora de você se levantar desse lugar de aparente conforto. Está na hora de você sair dessa posição tão confortável para você começar a viver um novo e melhor tempo que eu tenho na sua vida. E talvez você esteja dizendo, mas que lugar é esse? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Porque a gente também tem mania de ficar tentando imaginar como Deus vai fazer. A gente fica já idealizando como Deus vai operar. Eu estou passando um momento financeiro apertado, uma situação financeira apertada, então eu oro, Senhor, me ajuda, me tira dessa situação, e aí eu começo a imaginar, porque se eu for na igreja, né, e aquele irmão, ele tem um pouco mais do que eu, se ele me perguntar como é que eu estou, e aí eu falar, nossa, eu estou passando assim, uma situação bem difícil, Deus pode tocar no coração dele, e aí você começa a dizer para Deus como ele tem que fazer. Mas eu vou te dizer, o jeito de Deus é muito melhor do que o seu e o meu. Ele sabe como nos socorrer. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você está passando. Agora é tempo da gente discernir a voz daquele que chama. Porque sem discernir essa voz eu não vou obedecer. Eu não vou seguir uma voz que eu não conheço. Eu não vou sair do lugar onde eu estou bem para entrar num lugar onde eu não sei o que me espera. Eu não quero correr esse risco. Mas sabe, queridos, quando a gente aprende a discernir a voz do nosso Deus, do nosso Pai, não tem lugar mais seguro do que estar nesse lugar onde Deus te chamou para estar. Ainda que, naturalmente, seja desconfortável. Ainda que, naturalmente, isso signifique deixar alguma coisa para viver outra. Alô? E sabe, deixar coisas em Deus não necessariamente precisa ser perda na nossa vida. Porque Deus nunca vai tirar algo de você para te ensinar uma lição. Eu não sei o que você aprendeu sobre o caráter de Deus, mas eu posso te afirmar que Ele é bom. Ele é aquele que acrescenta, Ele é aquele que multiplica, Ele é aquele que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas a gente fica dizendo, Senhor, para onde eu vou? Que lugar novo é esse? Que novo tempo é esse? Que coisa nova é essa? Ele está dizendo, só vem. Você só precisa se mover. E esse se mover parte por essa decisão de dizer, eu estou pronto, Senhor. Eu estou aberto para isso, Senhor. Eu não vou fazer a conta, mas eu vou confiar em Ti, Senhor. A gente fica dizendo, mas e se esse futuro for um futuro perigoso para mim? Ei, Deus não vai te tirar de um lugar para te colocar em outro, para trazer dano para a sua vida. Deus não vai te tirar de um lugar espiritual, de uma posição, para colocar você em outra, para trazer prejuízo ou retrocesso para a sua vida. É como quem diz, eu não sei o que me espera no futuro, pois eu vou dizer para você, Deus já foi no seu futuro. Ele já está lá há muito tempo. Antes de eu chegar, antes de você chegar, Ele já chegou. E sabe, a voz que vem do trono pode estar dizendo para você nessa noite, pode vir, aqui está tudo bem. Pode vir para esse futuro que eu estou te chamando, porque aqui está seguro. Esse é um lugar seguro para você, tem coisa nova para você viver, mas você não vai viver o novo se você não largar o velho. Você não vai viver o novo se você não largar a velha maneira de pensar, o velho julgamento, a velha comparação. Aquela velha resistência, e se não der certo? E se eu me machucar? E se eu me frustrar? E Deus está dizendo para você, e se você prosperar? E se você viver o melhor tempo da sua vida? E se você viver uma experiência que você nem imaginava viver? Bem-vindo, irmãos, a um novo tempo. Deus quer nos levar para viver coisas novas nele. E sabe de uma coisa? A gente não vai saber tudo, nós não vamos ter todas as respostas mesmo. Como é que é isso, pastor? Como é que é viver um novo tempo? Como é que é entrar no futuro? Como é que é viver uma nova fase? Uma nova estação sem saber o que me espera? Pronto. O nome disso é vida sobrenatural. Bem-vindo à vida pelo Espírito. Bem-vindo à aventura da fé. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu nem vejo. Eu costumo dizer que a vida de fé é uma vida eletrizante. Hoje a gente está aqui e amanhã só Deus sabe. Deus sabe, irmãos, o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Você crê nisso? Crê mesmo? Aquele que diz, eis que faço nova todas as coisas.
Nova o quê? Nova realidade de vida, nova expectativa de paz, uma nova realidade de casamentos, uma nova realidade de relacionamentos, no chamado, no ministério, nos dons. Eu faço nova todas as coisas. Deus quer despertar pessoas nessa noite aqui para chamados. Eu percebo chamados adormecidos que serão reanimados nessa noite. Sabe o que tem impedido você de voltar para esse lugar onde Deus te chamou para estar? Você está muito preso àquilo que fizeram no passado, aquilo que te falaram, a forma como te trataram. Eu de novo? Não, já me decepcionei demais. Não, esse negócio de chamado, de ministério, de igreja, de servir, de departamento. Não. Eu já me frustrei, eu já me decepcionei, eu já me machuquei. Deixa do jeito que está. Eu entro, sento, recebo, vou embora, está tudo bem, está tudo em paz. E Deus está te dizendo, um novo tempo chegou. Quem diz que precisa ser da mesma forma? Quem diz que precisam ser as mesmas velhas experiências? O Deus que faz nova todas as coisas pode estar te chamando para uma nova e melhor experiência nele. E você está dizendo, não, eu não vou. E ele está dizendo, o que você tem, o que você carrega, não é para você. O que você tem, o que você carrega, eu não coloquei em você para você, mas foi para servir a outros. Não segure, não retenha, não prive alguém de receber daquilo que Deus colocou na sua vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar para esse lugar em Deus, onde pode fazer em você e através de você. Deus, pela boca do profeta Isaías, ele disse para o povo de Israel, o povo que sofria sobre o jugo da escravidão, que ele livraria o seu povo e trairia restauração. E ele vai dizer assim, Isaías 43, versículo 18. Se você puder ir para lá, Isaías 43, 18. Olha o que Deus vai dizer por meio da boca do profeta Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deixa eu ler para você na versão internacional, na NVI. Ele diz assim, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Oh, aleluia. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei, meu irmão, aquilo que passou não volta mais. Mas hoje eu e você podemos começar a reescrever uma nova história e um novo tempo. O que passou, eu e você não podemos fazer mais nada sobre isso, mas sobre o hoje, nós podemos tomar decisões novas hoje, para viver o futuro glorioso que Deus tem para a nossa vida. E Ele está dizendo para mim e para você, será que você não percebe que o meu tempo para você não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem, o tempo de Deus para a sua vida é hoje. Aleluia. Sabe, quando a gente fala sobre esquecer o passado, o texto diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quando a gente fala sobre esquecer o passado, eu sei que rapidamente a nossa mente vai naquelas coisas ruins que aconteceram, naquelas coisas desagradáveis que aconteceram, experiências ruins que vivemos. Eu não quero me lembrar disso não, eu vou fazer o que a Bíblia diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E a gente bota no pacote do passado só o que de ruim aconteceu. Mas eu não sei se eu vou chocar você nessa noite, mas eu vou dizer assim mesmo. Talvez o que Deus está falando para você deixar no passado são boas experiências que você viveu. Ah, como aquele tempo foi bom. Ah, que saudade daquele tempo, aquele começo. Ah, aquele tempo que era bom. Ah, a igreja era menorzinha, pastor. Todo mundo se conhecia. Ah, todo mundo estava junto. Ah, eu lembro daquele líder. Ah, como era bom aquele tempo. Ah, como era intenso aquele tempo. E Deus está dizendo, por que você parou? Ele está dizendo, eu estou fazendo algo novo. Será que você não percebe? Porque às vezes, irmãos, é aquele bom tempo do passado que tem impedido você de viver o presente que Deus tem para você. Porque você não se rende para o novo, você não se abre para o novo. Mas essa é a noite
está sendo inaugurada na sua vida hoje. Um novo e melhor tempo em Deus. Eu creio, irmãos, eu creio que vai acontecer algo grande, extraordinário, por meio da vida de pessoas que vão começar a viver esse novo e melhor tempo hoje. Deixa eu ler de novo uma parte para você. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Será possível que algo grande, extraordinário, possa estar surgindo, vindo em minha direção e eu não esteja percebendo? Distrações. A gente bota muito foco no que falta. A gente bota muito foco no que não está acontecendo. Aquilo que ainda não chegou. Aquilo que ainda não aconteceu. E a gente não percebe o que Deus está fazendo. Porque enquanto aquilo que eu estou crendo não se manifesta, eu tenho a oportunidade em Deus todos os dias de celebrar aquilo que já se manifestou. Enquanto eu aguardo a manifestação daquela grande bênção, daquele grande milagre, para dar o testemunho, para me alegrar e celebrar, eu posso dar testemunho daquilo que Deus está fazendo hoje. Eu posso me alegrar com aquilo que Ele vem fazendo até hoje, até aqui onde eu estou. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Hoje é presente. E se Deus está te dando hoje de presente, receba. Receba e viva Ele plenamente. Viva em plenitude hoje. Não fique esperando amanhã, alguém, depois, quando, não sei. É hoje. Aleluia. Deus tem coisa nova para você. A nova tradução da linguagem de hoje desse texto diz assim: mas agora, o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente, vocês a verão. De repente, você não está mais nem imaginando, nem pensando nisso, e de repente, você está dizendo: Senhor, quando vai ser? E de repente, você está dizendo: eu preciso fazer um tratamento, eu preciso fazer um novo exame, e de repente o milagre acontece. Você está dizendo: eu preciso estudar, eu preciso fazer o concurso, eu preciso esperar a promoção, e de repente o recurso chega. Oh, aleluia, eu creio, irmãos, que nós chegamos no tempo, na era do de repente de Deus. Oh, aleluia. O de repente de Deus para você e para mim pode ser hoje. Você crê que pode ser hoje? De repente você entende o seu propósito. De repente você descobre que dá para mudar. De repente você decide que você está num lugar seguro. De repente você passa a confiar de novo. De repente você se rende para a vontade de Deus. De repente você recebe o seu milagre. De repente você chega em casa e a atmosfera da sua casa mudou. De repente você chega na segunda-feira, é a mesma empresa, é o mesmo lugar, são as mesmas pessoas, mas agora está tudo novo. Agora tem paz, agora tem alegria. Agora não tem mais perseguição. De repente aquilo que era difícil de resolver fica fácil. De repente a angústia desaparece. De repente, eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Que tal você dar uma resposta para o de repente do Senhor? Pastor, que resposta eu posso dar para o de repente de Deus? A gente passa muito tempo como aquele homem que estava na beira do tanque, esperando que alguém viesse e o conduzisse até a beira do tanque, para que quando as águas fossem agitadas, então ele pudesse receber o seu milagre. E se de repente você decidir: eu vou agitar as águas. Eu não preciso esperar que alguém mova as águas por mim. Eu posso agitar essas águas. Esses rios de águas vivas que estão dentro de mim, eles não vão ficar parados. Mas do meu interior, como diz as Escrituras, esses rios eles vão fluir, e eles não apenas vão molhar a minha vida, mas eles vão tocar a vida de alguém que está perto de mim. E se alguém que está do seu lado agora for tocado pelo rio de Deus que está em você, e se de repente Deus quiser fazer por meio da sua vida nessa noite, oh, aleluia, eu creio que ainda hoje coisas extraordinárias acontecerão nesse lugar, por causa daqueles que vão decidir se mover junto com o Senhor. Não vão esperar o mover acontecer na igreja, não, você é que provoca esse mover.
As pessoas costumam dizer que o culto é sobrenatural quando alguém corre, quando alguém pula, quando alguém cai, quando alguém rola, quando alguém baba. Não, hoje foi sobrenatural. Pois eu vou dizer, não tem nada mais sobrenatural do que você estar no lugar onde Deus tem liberdade para falar. Não tem nada mais sobrenatural do que você ouvir e ter certeza de que é o seu Pai que está falando. Não tem nada mais sobrenatural do que você estar numa atmosfera sabendo, Deus se importa comigo ao ponto de estar ministrando para mim nessa noite. Porque não precisa ser para alguém que não está aqui. Ah, fulano precisava estar aqui para ouvir isso, pastor. Meu Deus, essa palavra fulano. Ei, chega um momento na nossa vida que a gente precisa parar de fazer da palavra de Deus um retrovisor. Onde a gente fica olhando, procurando encontrar alguém. Nossa, essa palavra é para fulano. Que tal transformar ela num espelho nessa noite? Já que eu vim, eu vou receber tudo. Já que eu vim, é para mim, Senhor. Já que eu vim, é para mim essa palavra. Eu vou viver esse novo tempo. Eu vou viver essa nova fase. Eu vou viver essa nova estação. Eu vou começar e não vou parar mais. Eu vou botar mais velocidade. O Deus que faz nova todas as coisas, não faz só na vida daquele que está se sentindo fraco. Ele pega aquele que está se sentindo forte e diz, eu vou dar mais força, eu vou dar mais vigor, eu vou dar mais ânimo. Vai ter gasolina aditivada nessa noite. Oh, aleluia! A Bíblia diz, dispõe-te, desperta, resplandece, porque a luz do Senhor está sobre você e a glória dele repousa sobre você. Dispõe-te, desperta, resplandece. Essa palavra dispõe-te, ela nos chama para esse tempo presente. É me dispor agora. É me posicionar agora. É me preparar para o novo agora. Não é sair daqui dizendo, puxa, essa palavra, eu preciso agora me ajustar. Não, Senhor, eu vou orar e a partir de hoje, para os próximos dias que virão, eu quero estar pronto para o novo. Não, já começou. Não vai começar quando você sair, já começou aqui. Tem uma passagem das Escrituras, vou sair daqui. Quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, e naquele encontro com Jesus, ele foi tocado por aquela unção, por aquela presença, a vida dele foi mudada, afetada pela realidade de ter Jesus em casa. E o resultado desse encontro com Jesus naquele dia mudou a estrutura dele por dentro. E coisas que ele havia feito, as pessoas que ele havia defraudado, aqueles a quem ele tinha roubado, por causa daquele encontro marcado com Jesus, daquela presença, algo dentro dele mudou. E ele disse então, Senhor, se eu defraudei alguém, hoje eu decido que eu vou restituir 4 vezes mais. Eu decido restituir todos aqueles que eu defraudei. Sabe, quando ele disse isso, ele ainda estava parado no mesmo lugar. Ele não tinha saído para restituir ninguém que havia sido defraudado. Mas quando ele disse isso, para aquele alinhamento do coração, porque aquelas palavras eram palavras sinceras, como resultado de estar mergulhado naquele ambiente onde Cristo estava, e aquilo ter provocado mudança nele, e ele então falou da verdade que agora estava no seu coração. Jesus disse algo. Jesus disse, hoje, salvação chegou nessa casa. Presta atenção. Ele não tinha saído para restituir ninguém ainda. Nada tinha mudado do lado de fora da casa. Do lado de fora ainda estavam aqueles que talvez queriam a cabeça dele. Ele não tinha dado nada para ninguém de quem ele tinha tirado. Ele só se posicionou e disse, se eu defraudei, eu vou restituir. Jesus ouviu e disse, isso basta. Hoje chegou salvação nessa casa. Não vai ser quando você sair daqui e decidir mudar. Não vai ser quando você sair daqui e aquilo que você está imaginando aí para esse novo tempo, então se manifestar. O que Deus está esperando de mim e de você nessa noite é um posicionamento. E você se posiciona e diz, Senhor, hoje eu decido. Hoje eu tomo posse dessa palavra. Hoje eu estou abrindo a porta desse novo tempo. Hoje eu estou entrando nesse novo lugar. Um novo posicionamento. Hoje eu estou alinhando o meu coração. Hoje eu estou alinhando os meus pensamentos aos pensamentos do Senhor. E os céus vão responder e vão dizer, pois hoje o milagre aconteceu. Pois hoje chegou salvação. Pois hoje chegou cura. Pois hoje chegou restituição. Oh, aleluia.
Outra vez o Senhor disse: santificai-vos hoje, porque amanhã farei grandes coisas no meio de vós. Mas Ele disse: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei grandes coisas no meio de vós. O amanhã que você está esperando viver, o milagre que você está condicionando para amanhã, aquilo que talvez seja uma promoção, uma bênção, o bem, o patrimônio, aquilo que você espera chegar, Deus está dizendo, ele começa hoje. Precisa dar o start hoje. Porque se você se posicionar hoje, se você vier para esse lugar hoje, de confiança, de convicção, de que Deus não te trouxe aqui só para mais um culto, só porque é domingo, e domingo é dia de culto. Não, você veio para receber algo novo da parte de Deus hoje. Aquele que diz, eis que faço nova todas as coisas, trouxe aqui você, para você viver, entrar, abrir essa porta, hoje, não é amanhã. Quando você recebe isso hoje? Sabe, pastor? Alguém pode olhar para esse projeto e dizer, mas é muito dinheiro. Já tem todo o recurso no caixa, pastor? Ainda não, né? Pois é. Mas o Senhor está dizendo, hoje. Não será amanhã. Não será depois que o contrato for assinado. Não será depois que o proprietário disser sim. É hoje. Um posicionamento hoje que afeta o amanhã. Um posicionamento que não está limitado à vida do seu pastor, mas você que faz parte da família dizendo, hoje eu me comprometo com esse projeto. Hoje eu decido não ser um espectador. Hoje eu não vou olhar e dizer para que tudo isso. Hoje eu me posiciono. Se essa é a visão de Deus para a minha igreja, eu estou dentro. Pai, obrigado porque o recurso vai chegar e eu não vou ficar de fora. Eu serei parte daquilo que o Senhor vai fazer nessa cidade. E se você está dizendo, não, eu estou crendo, que quando meu salário aumentar, que quando a promoção chegar, eu estou crendo que aquela causa na justiça acontecer, aí eu vou procurar o pastor, aí eu vou dar. E Deus está dizendo, e o que você vai fazer hoje? Deus não está impressionado com aquilo que eu ando dizendo que vou fazer, com o dinheiro que eu não tenho. A pergunta que ele me faz é, e o que você está disposto a fazer com aquilo que já chegou? E eu não vou impressionar Deus com uma promessa de algo que eu não tenho. Até porque foi Ele mesmo que disse, filho, se você não der conta de ser fiel agora, você não vai dar conta de ser fiel depois. A questão é, o que você está disposto a fazer hoje? E eu não estou falando de você sair do lugar, fazer um pix, não. Eu estou falando de um posicionamento do coração que faz com que o recurso chegue na sua vida. Porque não é depois que o recurso chegar que você tem que se mover, você tem que se mover antes dele chegar. Porque é esse mover-se em direção à vontade dele que acelera o processo do milagre chegar, da manifestação de chegar. Irmãos, eu estou crendo para ser aquele que vai ofertar milhões na igreja. Lá vem esses pregadores da teologia da prosperidade. Sabe, irmãos, sabe o que impede muitos filhos de Deus de se incomodarem com esse tipo de declaração de fé? É que eles começam a olhar para a realidade financeira natural, e eu não sei porque que eu estou entrando nisso não, mas Deus sabe. E é assim, quando a gente está ganhando R$100, a gente dá R$10 de dízimo com tanta alegria, né? Aí você começa a ganhar R$1.000, você dá R$100 de dízimo com tanta alegria. Aí chega um ponto que o seu dízimo vira R$1.000. Aí de repente ele se torna R$10.000. Sabe o que acontece nessa hora? Sabe o que o diabo costuma fazer? Ele fala, R$10, ok. R$100, tudo bem. R$1.000 até vai. 10 mil? 10 mil? 100 mil? Você sabe o que você poderia fazer com 100 mil? Não, mas a igreja não precisa disso tudo. Não, o pastor pode se perder com um dízimo desse. E a gente começa a fazer concessões. E a gente começa agora a fazer a conta no lugar de Deus. E a gente começa agora a ponderar. Não, 100 mil num lugar só. Não, quer saber, eu vou dar 50 aqui, vou dar 10 ali, vou dar 20 aqui. Deus está te dizendo, você está pronto mesmo para dar dízimo de 10 mil, 100 mil?
Ah, 1 milhão. Irmãos, quem dá dízimo de 1 milhão está ganhando, né? Quem está dando dízimo de 1 milhão não está preocupado não, que está perdendo 1 milhão não. Começa hoje, não vai ser amanhã. Esse tempo começa hoje na sua vida, não será amanhã. Porque o que vai fazer a manifestação visível chegar no bolso é a decisão do coração. Porque antes, irmãos, do meu dízimo sair do meu bolso, antes dele sair da minha conta, isso precisa sair do meu coração como verdade. Aleluia. Não era isso não, mas eu estava sentado ali olhando para esse projeto. E eu sei que nós não temos muito tempo ainda na terra. Jesus está voltando. E a visão que Deus deu para a terra precisa acontecer rápido. E vai acontecer. Eu e você não precisamos ver para crer. Mas tem gente que precisa. O melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida não é ver para crer. Posso ouvir amém? Mas tem gente que precisa. E sabe o que vai acontecer? Eles vão ver. Eu e você, a palavra diz, se creres, verás. Mas os incrédulos estão dizendo, duvido, só acredito vendo. Pois então vão ter que ver. Pois verão para poder dizer, agora eu sei que ele faz, agora eu sei que é verdade, agora eu quero entrar nesse lugar, agora eu vou entrar nesse lugar para ver o que acontece aí dentro. Não, pastor, a gente não tem que fazer para os outros ver. Não, irmãos, eu e você não precisamos fazer. Mas teve muita gente que Jesus fez para que eles pudessem ver. Aleluia. Esse é um novo tempo para esse lugar, um novo tempo para essa igreja. As entradas vão aumentar, pastor. A fidelidade, a medida da fidelidade vai aumentar. O compromisso vai aumentar. Porque nós entendemos que nós não estamos fazendo compromisso com a terra, nós estamos fazendo compromisso com o céu. Nosso compromisso é com o Senhor, porque aquele que dá visão também dá provisão. E eu tenho chamado esse tempo, irmãos, onde eu quero ser parte de tudo que Deus quer fazer na terra. Senhor, eu quero ser participante de toda a obra que o Senhor quer realizar na terra. E se para realizar na terra precisa de recursos, eu quero ser esse caminho, esse meio, onde o Senhor pode derramar das suas riquezas para financiar a obra na terra. Se não há disposição, irmãos, para financiar, não tem por que ter expectativa para receber. Se não há disposição para ser esse agente de Deus, para fazer o projeto acontecer, a visão se estabelecer, não tem por que ter expectativa em receber. A Bíblia diz que Ele é aquele que dá semente ao que semeia. Ele diz assim, enriquecendo-vos em tudo. Oh, aleluia. Vou dizer de novo, enriquecendo-vos em tudo. Em tudo quer dizer financeiramente, quer dizer em paz, quer dizer em saúde, nos relacionamentos. Riqueza na Bíblia não é só dinheiro não, irmãos. Nós nunca vamos reduzir prosperidade apenas a dinheiro, amém? Mas está no pacote. Enriquecendo-vos em tudo. Quantos querem ser enriquecidos em tudo? E aí Paulo vai dizer o propósito pelo qual nós devemos ser enriquecidos. Ele diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. A Bíblia está dizendo que a minha generosidade rende louvor, honra e glória a Deus. A Bíblia está dizendo que quando eu me movo em generosidade, Deus é louvado por meio da minha vida, Deus é engrandecido por meio da minha vida. Eu declaro um tempo de prosperidade sobrenatural sobre a sua vida. Eu declaro um tempo inaugurado, um novo e melhor tempo sobre a sua vida, onde você vai ter para você e você vai ter para dar, onde você vai cumprir aquela palavra que disse, Senhor, eu quero ser um financiador do reino. Pai, obrigado por provisão chegando, obrigado por essa obra, vai ser rápida, Senhor, vai ser sobrenatural. Nós já chamamos pela fé esse prédio, nós já tomamos posse desse prédio, Senhor, e declaramos, esse é o lugar onde vidas serão alcançadas, onde muitas famílias serão restauradas, onde muitas curas e milagres sobrenaturais vão acontecer. Mas não está limitado a esse tempo, a esse lugar, porque o tempo do Senhor é hoje. Então começa aqui nesse lugar esse tempo. Essa fase não vai começar quando o prédio for construído, ela começa aqui onde você está. Você crê nisso? Aleluia, eu quero orar por você. Pai, eu te dou graças por essa noite, eu te dou graças por esse tempo, eu te dou graças por aquilo que o Senhor está fazendo nesse exato momento. Oh, aleluia, se você puder ficar de pé, fechar os seus olhos. Oh, obrigado, Senhor.
Obrigado por aquilo que o Senhor comunicou a cada coração aqui nessa noite. Obrigado, Pai. O Deus que faz nova todas as coisas. Esse é o Senhor, o Deus que faz nova todas as coisas. Uma nova perspectiva de vida, Pai. Uma nova perspectiva de chamado, de propósito. No casamento, Pai. No relacionamento, Senhor. Essa é a noite de você entrar, de pisar nesse novo lugar em Deus. Essa é a noite de você dar esse passo em direção a essa terra, talvez até desconhecida. Desconhecida por você, mas conhecida por Deus. Onde Ele está te dizendo, sai desse lugar de conforto, sai da zona de conforto e vem para esse lugar que eu te mostrarei. Esse lugar de confiança e fé. Onde você não mais resiste ao meu mover, não resiste mais à minha palavra, não resiste à unção, mas você se rende para receber tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. E eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero declarar sobre a sua vida que você não está saindo mais da mesma forma. Rendido nesse lugar, nessa presença. E se você ainda não viveu essa experiência de fazer de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, de ter o próprio Deus habitando dentro de você, essa experiência, não a religião, mas o Evangelho segundo Jesus Cristo, quero dar essa oportunidade para você nessa noite. Eu não conheço todo mundo, então eu não posso privar você dessa oportunidade. As pessoas costumam dizer, não, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que a todos que o receberam, foi-lhes dado o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer em Deus nos coloca na categoria de criaturas, criados por Ele. Recebê-lo como Senhor e Salvador, nos coloca na categoria de filhos. Se tiver alguém nessa noite que entendeu essa mensagem, esse convite, e gostaria de entregar sua vida para Jesus, queria que você levantasse sua mão aí onde você está. Se pela primeira vez você está fazendo isso, amém, meu irmão? Não? Alguém, levante a mão bem alto. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Não é um convite para pertencer a uma igreja ou uma religião. Talvez você já tenha feito essa decisão, mas você se afastou, se distanciou. Essa também pode ser uma noite de reconciliação para você. Alguém nessa noite gostaria de se reconciliar com o Senhor? Aquele que diz, eis que faço nova todas as coisas. Também pode estabelecer um recomeço na sua vida hoje. Alguém? Não quero insistir demais com você. Mas se você está aqui e ficou constrangido, com vergonha, não vai embora sem antes procurar alguém e falar, olha, naquela hora eu não consegui, eu não tive forças, coragem, mas eu quero. Não saia sem aquilo que Deus tem para você nessa noite. Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado porque a sua palavra cumpre nesse lugar, mais uma vez, o propósito pelo qual ela foi liberada, Senhor. Obrigado porque eu ouvirei as notícias daquilo que vai acontecer nos próximos dias. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que serão contados a respeito daquilo que aconteceu hoje aqui, que está afetando a semana, o mês, o ano daqueles que decidiram crer, Senhor. Obrigado, Pai, por aquilo que será contado a respeito da Igreja Verbo da Vida e de Juiz de Fora. Obrigado, Senhor, por esse novo e melhor tempo que começa hoje. Tempo de avanço, de rompimento, de aceleração. E nós não seremos espectadores, mas seremos participantes de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E eu te agradeço pelo privilégio de ser parte desse momento, Pai. Em poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Fabrício, obrigado. Obrigado, meus irmãos, por esse tempo, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando a palavra. Nós vamos ter a nossa ceia com o pastor agora, amém? Aleluia! Vamos celebrar o Senhor, amém? Porque um novo tempo chegou!
É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Querido, você pode celebrar aí no seu lugar. Você pode dançar o seu milagre. Você pode cantar a sua vitória. Você pode contemplar pela fé. Ei, esse novo tempo alcançando a tua vida, amém. Oh, aleluia. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Oh, oh, oh. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço. Por isso eu canto. Eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Por isso eu danço, por isso eu canto. Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Aleluia, aleluia. Você pode louvar o Senhor, você pode exaltar o nome dEle. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Ah, Pai, nós te damos graças. Obrigado, Pai, poderoso, poderoso, poderoso. Aleluia. Oh, aleluia, queridos. Eu declaro você viver nessa nova estação, amém? Na tua casa, nos teus negócios, na tua família, em cada uma das áreas da sua vida, amém? Você vivendo pela fé, experimentando de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida no nome de Jesus. Amém, aleluia. Nós vamos celebrar a ceia, amém? Que se você ainda não pegou os elementos, o diaconato vai estar distribuindo os elementos para você. Se você ainda não pegou, faz um sinal aí com a sua mão, amém? O diaconato vai chegar até você, para que possa estar distribuindo os elementos. Aleluia. Glória a Deus. Ah, querido, gera expectativa no seu coração. Ei, aleluia. Deus é bom, amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo poder dele que opera em nós. Sabe, querido, você vai ter que se acostumar, sabe? Aqui a gente vai correr, a gente vai dançar e a gente vai celebrar. Pastor, eu fico incomodado. Você vai ter duas opções. Você vai ter a opção de assistir ou participar. Mas eu não vou ficar constrangido se você ficar apenas assistindo. Porque eu vou dançar, eu vou celebrar e eu vou correr. Aleluia! É, querido, quem está vivo se mexe. Amém? E a minha fé, ela não está morta, ela está viva. No meu coração e na minha boca. Criando o meu futuro no nome de Jesus. Oh, aleluia! Ah, aleluia! Diga a pessoa, ha, ha, ha.
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ei! Aleluia! Eita glória! E o diabo fica doido. É, querido, a sua alegria deixa ele confuso. A sua alegria deixa ele perturbado. Porque ele faz tudo para te colocar numa posição de tristeza, de preocupação, de angústia. Mas quando você responde a essa pressão com uma atitude de fé, na palavra, no poder do nome de Jesus, ele fica descontrolado. Ei! Aleluia! Oh, aleluia! Pastor, quem pode participar da ceia? Aquele que nasceu de novo. Aquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele é bem-vindo à mesa do Senhor, amém? Então, se você está aqui e já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mesmo de outra igreja, amém? Mesmo que não tenha sido até batizado, mas se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é bem-vindo, amém? Na mesa do Senhor, amém? A ceia que ele fala dessa comunhão com o Senhor, amém? Dessa comunhão com o Senhor pela fé, dessa nova aliança que Cristo estabeleceu, amém? Nós vamos orar pelos elementos, todos receberam? Nós vamos orar pelos elementos, amém? Para que a gente possa celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Sabe, a ceia, querido, não é um momento de tristeza. Pelo contrário. A ceia é a demonstração que o diabo é derrotado. A ceia é a demonstração que as doenças foram vencidas. A ceia é um ato memorial da vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, se você tem a revelação do que é a ceia, você se alegra. Você se alegra, você exalta o nome dele. Porque é uma vitória esmagadora sobre a morte, sobre a doença e sobre a miséria. E nós estamos nessa posição de vitória pela fé. A nova aliança no sangue de Cristo, ela nos alcançou, amém? E por isso nós estamos nessa posição. Porque a nossa fé, querido, é a vitória que vence o mundo, amém? Aleluia, Pai, nós te damos graças. Te damos graças, ó Pai, por esses elementos. Pelo pão, pelo suco de uva, Pai, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, por tão grande salvação que nos alcançou, Pai. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse sacrifício poderoso. Ah, Pai, que nos redimiu, que nos resgatou, que nos arrancou do império das trevas, Pai, que perdoou os nossos pecados. Ah, Pai, que nos colocou no reino do Filho do seu amor, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai, por isso, obrigado. Nós consagramos esses elementos ao Senhor. Ah, Pai, para celebrar esse momento, ó Pai, memorial, aonde relembramos a morte, mas também a ressurreição. Ei, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Pai, obrigado. Obrigado porque existe um homem à tua direita, um homem assentado à tua direita, que é o nosso intercessor. Ah, Senhor, é nome sobre todo nome. Ah, Pai, por isso nós te damos graças, por tão grande salvação, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. Pode pegar aí o seu cálice, mas eu quero te encorajar antes de você abrir, amém? Sabe, querido, a Bíblia fala que nós devemos nos examinar nesse momento. Se você ler 1 Coríntios capítulo 11, você vai perceber que a gente deve examinar, não o irmão. Não, a gente não deve examinar os outros. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar, para que a gente não faça desse momento um momento assim, sem discernimento, sem compreender, sem discernir o quê? O corpo de Cristo. Eu já falei para você do sacrifício de Jesus, que o corpo dele foi transpassado ali na cruz, amém? E que o sangue inocente foi derramado para purificar você de todo pecado.